Outro dia, uma grande amiga minha me falou que o maior entrave dela para conseguir ter o volume de foco que ela achava apropriado nas tarefas que ela estava realizando é que ela era multitarefa. Ela era meio que viciada em ser multitarefa. Eu falei com ela na hora uma coisa assim, eu falei na hora, dei uma ideia geral de como lidar com isso. E nem mesmo era uma proposta de solução para ela. Ela me falou que o contexto dela de vida forçava ela a esse modo multitarefa. Eu fiquei com isso na cabeça, aí eu tive alguns insights. Juntei as peças das coisas que eu conhecia. Que a ideia principal é a gente fazer uma coisa de cada vez, mas nem sempre é tão fácil. Tarefas diferentes têm graus de demanda por atenção diferentes, em momentos diferentes. Ferver água num bule, por exemplo, exige concentração ali, só e ação direta, digamos assim, no início, quando a gente precisa retirar o bule do armário, encher ele de água, colocar ele no fogão e acender o fogo. Travadinho ali. Depois dessa etapa, a atividade passa a ser monitorar o momento em que o bule vai apitar de fervura. Quer dizer, tem um momento que não precisa de atenção, você só espera apitar. E aquele apito vai te avisar. Dentro da atividade são vários minutos, assim, a maior parte do tempo. Enquanto o bule de chá estiver sendo aquecido, então, nada impede que eu coloque pão de queijo para assar no forno, por exemplo, com um timer lá deles no celular, e coloque a mesa, coloque os pratos, as coisas ali, os talheres, xícaras. São 3 tarefas diferentes aqui, uma em função da outra, de uma forma coordenada, bem simples. Eu não completo o chá antes de colocar o pão de queijo para assar. Tampouco o pão de queijo assa antes que eu coloque a mesa. No primeiro olhar, eu estou sendo multitarefa. Mas nesse caso, eu criei um sistema de atividade, naturalmente, claro, em que em si é apenas uma coisa, que é fazer com que aconteça o lanche na mesa. Nessa ilustração, o objetivo singular de tomar chá com pães, então, pães de queijo, à mesa, sentado à mesa, sintetiza a ideia de forma simples. Porém, é possível colocar uma tarefa em função da outra para atividades que não estão essencialmente conectadas ao mesmo fim objetivamente. Que é isso que acontece na realidade, no escritório, num trabalho que se recebe muitas demandas. O interesse disso está num nível diferente da eficácia e da eficiência. As atividades em si, quando elas são múltiplas e pressionam por uma multitarefa, podem ser encaradas como um dispositivo natural para treinar a gente a pensar de uma forma sistêmica. E esse vídeo aqui é sobre isso. Vem comigo depois da vinheta. Tudo está relacionado a definir limites para si mesmo e para o mundo. Definir limite aqui é crucial, é a habilidade subjetiva importante aqui por trás. O problema começa quando a gente está fazendo chá, assando pão de queijo, colocando a mesa e o telefone toca. O telefone tocar não faz parte da atividade. Atender não fazia parte do processo. E é nessa hora que a gente se distrai, esquece do chá, queima o pão, quebra a louça. Se não queima ou esquece qualquer outra coisa, né? O que acontece? Se eu não queimar ou quebrar outra coisa, no mínimo a nossa atenção para a pessoa que ficou ali, tá ligando para a gente, tá conversando com a gente, vai ficar dividida. E o nosso nível de estresse vai na lua. Imagina se a pessoa ligou trazendo um problema para a gente. A essência de tudo é determinar os limites da atividade para que nada entre nessa atividade sem que ela seja paralisada e reiniciada depois. Esse limite tem que ser claro. O símbolo disso é desligar o fogo, secar a mão, deixar tudo parado e seguro se você precisar atender o telefone. Ou mais simples ainda, basta não atender o telefone e retornar a ligação somente quando você completar a tarefa. Hoje em dia você vê que a pessoa ligou. Não tem desculpa para isso, né? Antigamente tudo bem. Tem gente que nem sabe disso, né? Nem é dessa época. Definir limites para si, nesse caso, deixar uma decisão programada sobre quais atividades únicas que vai se desempenhar, que se irá desempenhar, digamos assim, uma em função da outra, bem como o procedimento a tomar caso exista ali, quase aconteça alguma tentativa de interrupção. Tem que ter um protocolo. Se acontecer isso, eu vou fazer aquilo. Na hora não dava a pensar. A partir do momento em que você fica proficiente em dizer não, deixar de atender o telefone, ou desligar o fogo, para decidir que vai atender e só vai reacender quando terminar a ligação, você vai dizer não porque você estava fazendo, o não tem que ir para algum lugar. É possível dar atenção à prática de criar sistemas de atividade se você fizer isso. Isso é um protocolo de ação que produz o resultado de transformar um pacote de tarefas
em uma única atividade. Uma única atividade coordenada. Ou seja, o que antes era uma multitarefa complexa, agora é apenas uma grande tarefa coordenada, executada com arte, com sincronia. Isso mexe com a ideia de flow, lá do Mihaly Csikszentmihalyi, a experiência autotélica. A qualidade da experiência ela melhora quando se está buscando criar uma forma de coordenar e criar um sistema eficaz e simples. Essa busca cria uma sensação de crescimento, de autodesenvolvimento. Isso é a chave. É um desafio divertido que treina a cabeça da gente em níveis muito além da mera atividade ali. Como dizia esse cara que eu te falei, o criador do termo flow, o professor Mihaly Csikszentmihalyi, tem tanta consoante nesse nome, quando uma atividade é intrinsecamente recompensadora, a vida se justifica no presente, ao invés de ficar refém de ganhos hipotéticos futuros. Essa é a frase-chave dele, do flow. Eu vou contar alguns exemplos práticos, pessoais meus. Vê se você se identifica, tá? Você vai ver que não é nada absurdo. Estou no dia a dia, eu tenho as mesmas dificuldades. Então vem comigo. Existem possibilidades de a gente usar pequenos truques, por exemplo, para conectar as coisas sem que a gente precise se concentrar. Isso foi o que eu aprendi na minha vida. Coisas que fazem toda a diferença aqui, esses truquezinhos. Outro dia eu testei, nunca deu certo. Resolveu um problema de esquecer a mamadeira da minha filha pela casa. Ela toma a mamadeira, se eu deixasse olhando, ela jogava o leite no chão, esparramava tudo e a mamadeira sumia. Quando eu dou essa mamadeira para ela agora, o que eu faço? Eu fico com a tampa da mamadeira no bolso. Aquilo fica esticado no meu bolso ali, no compartimento. De modo que eu sou sempre lembrado de buscar essa mamadeira com ela. E vou fazendo outras atividades ali, arrumando as coisas e tal. Sem isso eu fico parado, prestando atenção. Ou, se eu quiser garantir, se eu não fizer isso, ou eu vou ficar olhando ela tomar mamadeira, ou provavelmente vou esquecer, porque eu vou focar em outras coisas. Para descobrir, depois, se eu fizer isso, inclusive, eu vou descobrir lá uma mamadeira suja. Horas depois, quando eu precisar da mamadeira, cadê a mamadeira? Está suja, escondida e está um lamaçal de leite. Hoje em dia o smartphone pode fazer isso com a agenda, com os lembretes, com alarme para a gente. Em relação aos nossos compromissos, eu uso também a mesma lógica com a agenda. Só que ainda tem gente que simplesmente aí não se dedica a se habituar ali a colocar as coisas na agenda. É uma coisa muito simples, é um simples procedimento. E é um pequeno avanço. Se você testar, alguma coisa muda para melhor. O ponto todo é a gente aperfeiçoar constantemente os sistemas que a gente tem em relação à nossa vida. Esses sistemas de vida são todas as atividades que a gente tem em cada contexto. É divertido criar esses sistemas. Essa que é a ideia, como se fosse uma brincadeira. Por exemplo, se eu estiver numa empresa trabalhando como assistente lá administrativo, estiver trabalhando com uma planilha para um projeto complicado, cheio de números, cheio de PROC-V, PROC-C, sei lá, recebendo ligações de clientes ao mesmo tempo ali, tudo comprando passagem aérea para o chefe que pediu para eu fazer uma tarefa fora do contexto, não tem como ver de forma evidente numa cadeia coordenada de movimentos, como no caso de uma mesa de chá com um pão de queijo. Eu preciso transcender esse nível de percepção do contexto. Soa místico falar transcender a percepção do contexto, mas não é nada demais. Eu só preciso lembrar que o meu maior ganho é tentar fazer a atividade toda de uma forma sistematizada. É a brincadeira. É uma simples lógica de treinar. Eu estou aperfeiçoando a mim mesmo, eu estou crescendo a minha capacidade de me organizar, de adequar o meu meio a mim mesmo. É essa a ideia. Eu preciso definir limites, por exemplo, decidindo completar a ligação, dando atenção total a quem está falando comigo, e como é que eu vou fazer para travar as coisas que eu estou fazendo, compartimentalizar o meu processo. Eu preciso determinar a cada momento qual etapa da planilha e da compra de passagens que eu vou completar antes de atender outra ligação. É uma decisão, blocos de atividades. E eu tento ser criativo, encadear essas atividades, mesmo de uma forma abstrata. Eu preciso usar registros onde eu estava, onde eu estou. Por exemplo, se eu tiver que aguardar uma resposta de e-mail com a compra de passagens, eu uso aquele tempo, olha o tempo do chá ferver ali. Eu uso aquele tempo para completar mais um bloco da planilha. E aquele bloco tem que tamanho? Geralmente demora quantos minutos? Eu posso também criar uma forma de registrar onde eu estou na tarefa, sem precisar pausar, então, e retornar o raciocínio depois, como eu disse. Essa parte de registrar é muito importante. O que eu fiz? Em que ponto que eu estou? No início, eu vou pensar na multitarefa, vou estar dentro disso, não tem como fugir. Depois de fazer isso várias vezes, eu vou me tornando mestre, olha a maestria aí, influir por essas atividades, sem me perder, sem errar e sem demorar mais que o necessário. Eu vou parecer que eu estou um grande equilibrista. Pensar nessa perspectiva
de crescer com o que está fazendo e tomar decisões sobre como criar uma dinâmica criativa, faz com que todo o nosso trabalho não só fique cada vez melhor continuamente, em termos de eficácia, competência, como faz com que ele fique cada vez mais gratificante de fazer, por si mesmo. E isso é o ponto mais importante desse vídeo, a experiência do seu trabalho. Eu espero ter contribuído contigo com essas ideias aqui. Deixa teu like, deixa aí teu protesto se você quiser, se você não concorda. E se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações para a gente não se perder de vista. Confere os links aqui embaixo que eu deixei na descrição também, tá bom? Obrigado aí pelo prestígio da tua audiência. Até o próximo vídeo.